convido o palestrante José Lopes Feijó, assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República. Convido os debatedores Euclésio Manuel Finati, do Sinduscom, Paraná. Jorge Luiz Libânio Sander, do Cicepote, Minas Gerais. E Fernando José Pinto, do Sinduscom, Ceará. A estrutura dinâmica do painel se dará com a apresentação do palestrante. Em seguida, os debatedores farão suas colocações e questionamentos. E, após, a palavra será aberta aos presentes. Eu passo ao presidente da Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas e coordenador do painel, Antônio Carlos Mendes Gomes, para a abertura dos trabalhos. Está. Feijó é secretário, é assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, é o secretário executivo da Mesa Nacional, e eu vou ler um trechinho do currículo do Feijó para que aqueles que não o conhecem o fiquem sabendo agora, nessa oportunidade. O Feijó nasceu na Espanha e veio muito pequenininho para o Brasil. Ele é um hispano-brasileiro que fez, a partir de 73, uma carreira brilhante no sindicalismo brasileiro. Eleito secretário da Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da FOR em 82, em 86, ele foi afastado por 5 anos da empresa após uma greve. Em 84, foi membro do Transnational Information Exchange. Eleito secretário-geral da CUT em 1990. Presidente da CUT estadual de São Paulo por 3 gestões. Assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em 2003, quando do afastamento do prefeito Luiz Marinho. E, a partir desse ano, ele foi convocado para uma missão junto à Secretaria-Geral da Presidência da República, na coordenação do processo de negociação, no primeiro momento, e agora no processo de implantação do compromisso nacional para aperfeiçoamento das condições de trabalho na indústria da construção. Eu achei que era interessante ter ideia para a gente saber que estamos tratando aqui, recebendo aqui, tendo a oportunidade de receber aqui um personagem importante nesse processo que estamos vivendo em negociações lá na Secretaria Especial, na Secretaria-Geral da Presidência da República, com o ministro Gilberto Carvalho. Estão conosco também, e eu dou as boas-vindas, o Zé Geraldo e o Eduardo Araújo, que são aqui sindicalistas daqui de Minas Gerais, do Sintramonte, é isso? Sintramonte, né? Então, muito obrigado, sejam bem-vindos. Nossos companheiros Euclésio, Jorge, Fernando. Eu gostaria, apenas para que possamos ter uma ideia melhor da representatividade desse plenário, gostaria que o Euclésio é do estado do Sinduscom, Paraná, Cicepote, Minas Gerais, Sinduscom, Ceará, Sinduscom, Pernambuco, Sinduscom, Rio Grande do Sul, Paulo Garcia, Zé Paulo, Sinduscom, Ceará, Roberto Sérgio, presidente, Sinduscom, Bahia, Marley, Bahia também, outro estado, Espírito Santo, Sergipe,
Sul Fluminense e Rio. Você? Sergipe, Paraná. Eu acho que dá uma ideia da representatividade. Nós não temos quantidade, mas qualitativamente nós estamos muito bem representados aqui. Inclusive o presidente do Sinduscom de Minas, que nos dá presença, nos honra lá atrás também. Bem, do Ceará, o Roberto Sérgio, já falei. Sobre o nosso tema, nós temos ali na mesa, junto à porta de entrada, esse documento, que foi produzido pela Secretaria da Presidência da República, que é o documento do compromisso nacional. Quem não pegou, quem não o tem, está lá à disposição para apanhar, porque é sobre ele que nós vamos conversar. O Feijó veio aqui para nos expor a respeito do documento, do momento, das perspectivas, enfim, das expectativas da Secretaria da Presidência da República. Então, eu acho que posso passar a palavra para você, Feijó, e você tem tempo que necessário for. Só uma pergunta, preciso falar ao microfone porque está gravando, é isso ou não? Sim. Bom. Está gravando. Muito bem, que falar em microfone sem carro de som fica meio estranho. Tô brincando. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Antônio, me sinto honrado de poder estar aqui hoje, o Clésio, o Jorge, o Fernando, a todos os que estão presentes. É um prazer falar sobre esse tema. Por que para mim é um prazer falar sobre esse tema? Porque este compromisso, ele é fruto de uma lógica de reunir as partes para o diálogo. Ele parte do princípio que é possível, pelo diálogo, pactuar condições de trabalho, pactuar sobre temas, às vezes, aparentemente difíceis, encontrar soluções para situações que, às vezes, nos parecem fora de controle. Como é que começou o exercício dessa negociação? Vocês devem ainda ter na mente os incidentes de Santo Antônio e Jirau, que terminaram num conflito com alojamentos incendiados, enfim, não preciso aqui repetir, porque as imagens, elas andaram na mídia nacional por um bom tempo. A partir disso, o governo trabalhou a ideia de estabelecer uma mesa de diálogo entre trabalhadores, empregadores do ramo da construção e o próprio governo, no sentido de construir, de tentar pactuar um compromisso nacional que pudesse aceitar o desafio sobre a melhoria das condições de trabalho na indústria da construção. Foram mais de 9 meses de reunião. Mais de 9. Chegamos a 10. Reuniões, muitas vezes, quase que semanais. Uma mesa que tinha, de um lado, a representação de todas as centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores da construção. Do outro lado, a representação empresarial com o Sinicom, com o Sebic, né? E o governo com diversos ministérios. Houve momentos desse diálogo bastante tensos, em que muitos de nós duvidávamos da capacidade, em algum momento, de se sobre determinado tema era possível estabelecer consenso. Mas a vontade que cada um demonstrou de superar dificuldades, de recuar em determinadas propostas iniciais, de aceitar argumentos, permitiu que nós consensuássemos cláusula a cláusula este compromisso, que eu não vou ficar descrevendo as cláusulas, porque ele está disponível. Depois eu acho bastante interessante o exercício da leitura, acho que vale muito a pena, né? E ao final desse período de 19 reuniões, ao longo desses meses todos, não só das reuniões chamadas plenárias, da mesa geral, que reunia aí também empresários, os representantes das empresas e assim por diante, né? Nós conseguimos, no mês de março, finalmente,
assinar esse compromisso. Esse compromisso, ele tem uma característica que eu valorizo muito. Ele é um compromisso por adesão. Então, quem lê o compromisso e achar que este instrumento construído pode contribuir para a melhoria das relações de trabalho, para o diálogo com os sindicatos representativos, para a construção de acordos e com isso melhorar o ambiente de trabalho, faz adesão. E a partir da adesão, dialoga com o sindicato de trabalhadores naquela base para construir não só a implantação do compromisso, mas também com esse modelo poder trabalhar o diálogo permanente, que é o que o compromisso propõe. Um processo de diálogo continuado e permanente para resolver no local de trabalho aquelas questões que, quando vão sendo deixadas de lado e não vão sendo resolvidas, vão criando um ambiente ruim e que, em algum momento, pode explodir num conflito muito duro. Então, esse é o que o compromisso se propõe. Ser um instrumento que facilite o diálogo e que estabeleça mecanismos para este diálogo. É verdade que o compromisso fala sobre um processo de seleção, pré-seleção, com vistas à contratação para eliminar a figura do gato, que nós todos concordamos que é prejudicial para trabalhadores e para empresários. Os trabalhadores, porque acabam contratados em péssimas condições, tendo que muitas vezes pagar para ser contratados, né? Para os empresários, porque muitas vezes deixa passivos desnecessários. Né? Então, trata do tema da qualificação, ou seja, o governo nesse compromisso também assume responsabilidades com uma série de temas. Né? Se nós queremos que a contratação elimine a figura do gato, cabe ao governo propiciar que o seu sistema público de emprego seja eficiente e capaz de atender a demanda. Não é? Então, nós vamos ter também que trabalhar muito para providenciar isso. Estamos trabalhando. Né? O compromisso, ele fala sobre qualificação profissional. Eu sei que muitas vezes empresas, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, têm grandes programas de qualificação, mas o Estado não se ausenta de também fazer a sua parte, de trabalhar essa questão da qualificação profissional, da elevação de escolaridade, da alfabetização, está lá no compromisso. O governo assume como responsabilidade. Estabelece a história da representação sindical no local de trabalho, para que se possa executar cotidianamente o processo de diálogo para resolver essas situações que eu aqui mencionei, que muitas vezes se acumulam sem solução e acabam gerando conflitos desnecessários, estabelecendo canais permanentes de diálogo. Trata da questão de saúde e segurança. Né? Mas essas coisas das cláusulas que são importantes, são menos importantes que o fato de que este acordo ele foi construído de forma consensual e que ele, além de ser construído de forma consensual, ele estabelece a sua validade por adesão. Isso é importante. Nós construímos, a partir do compromisso, uma mesa, a mesa permanente, né, para o aperfeiçoamento das condições de trabalho. Esta mesa se reúne a cada 2 meses, ordinariamente, extraordinariamente, sempre que for necessário, e que tem os representantes de todos os setores envolvidos, tem por tarefa não só monitorar o avanço, a adesão ao acordo, o seu cumprimento, mas também tratar de novos temas que sejam demandados às mesas neste processo de aperfeiçoamento das condições de trabalho e das relações. E veja, não é uma mesa onde as coisas se decidem por votação. É por consenso. Consenso estabelecido de bancadas. Tudo que for decidido na mesa é porque se obteve consenso. Se não tiver consenso, não está resolvido. Vai ter que debater mais, vai ter que encontrar saída, vai ter que encontrar uma proposta que seja capaz de acomodar todos confortavelmente naquilo que for o resultado final desse processo de debate. Além do mais, o acordo também, a mesa estabelece grupos de trabalho.
Nós temos hoje 3 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho que eu chamo de grupo geral, que discute 2 temas que ficaram pendentes no próprio acordo para ser resolvidos, que é o regimento interno de funcionamento da representação no local de trabalho e o objetivo de construir um sistema de indicadores de avaliação. Esse é o papel de uma mesa geral. E temos 2 outras mesas, 2 grupos de trabalho, um específico, trabalhadores, governo e os representantes da chamada construção pesada, e um outro específico, trabalhadores, governo e os representantes, chamada construção leve, por assim dizer, porque eu sempre digo que na construção nada é leve. Eu que aos meus 14 anos, viu, você não sabe disso, carregava saco de cimento, 50 quilos, acho que é por isso que eu sou baixinho, sei que na construção não tem nada leve. Mas, enfim, é essa convenção, é assim que nós tratamos. E por que é importante tratar dessas questões absolutamente específicas? Porque o acordo é um acordo de caráter geral. Ele orienta as questões gerais. Mas, às vezes, as questões podem ser feitas de um jeito, num determinado local, numa conjuntura, numa determinada situação, talvez não seja a mesma solução num outro lugar. Pelo porte da empresa, pela situação, pelo tipo de obra. Então, é preciso deixar sempre que o compromisso seja um instrumento, mas a negociação, o diálogo seja exercitado para encontrar a melhor solução. Seja para a forma de funcionamento da representação no local de trabalho, seja para questões muito específicas. Por exemplo, o acordo diz o seguinte: numa empresa com 200 trabalhadores tem um representante. Daí para cima, a cada 500 mais um. E na empresa que tiver 50? Como é que resolve isso? Evidentemente que aí vai ter que ter um entendimento entre o sindicato local, a empresa, levando em consideração a especificidade da obra e ajustar, negociar, dialogar sobre o tema. Então, a lógica do acordo é essa. É um acordo que visa, que é um instrumento para avançar e melhorar as condições de trabalho através de mecanismos permanentes de diálogo, apostando no diálogo e no consenso, do ponto de vista da própria mesa, da própria lógica do acordo. Estou vindo agora de Altamira. Eu passei essa semana em Altamira, fui visitar as obras das chamadas obras condicionantes para a construção de Belo Monte, creches, reforma de escola, obras de saneamento, enfim, hospitais, centros de saúde, e também as obras da própria usina de Belo Monte. Uma obra gigantesca, que para nós irmos de um sítio a outro, de ônibus, 1 hora e pouco, porque tem 61 quilômetros, você tem que circular para poder chegar de um sítio a outro, só para ver o tamanho e do que é que nós estamos falando. E visitamos também essa obra, estavam lá presentes os representantes dos trabalhadores, dos sindicatos, dos 2 sindicatos, tem lá o que atua na chamada construção civil e o da construção pesada, representantes do Sinicom, a CEBIC, por conta desse evento, não pôde estar presente, nós mandamos o roteiro e o convite para que estivesse também presente, representantes do consórcio Construção CCBM, da Norte Energia, e saímos de lá com um compromisso de que em 3 meses o acordo que eles aderiram estará totalmente implantado na construção da usina de Belo Monte, das suas obras condicionantes. Nosso trabalho agora é que tanto os sindicatos de trabalhadores quanto empresários e suas representações se apossem desse instrumento construído consensuadamente nessa mesa nacional e o utilizem como um instrumento importante de avanço nas relações capital-trabalho e na construção de condições adequadas que nos permitam reduzir acidentes e doenças profissionais, reduzir conflitos. Às vezes me perguntam, isso acontece muito, eu recebo ligação, mas olha, vocês assinaram o acordo, mas continua tendo greve. Eu digo, olha, greve é do jogo capital-trabalho. O acordo não diz lá que vai acabar com greve, mas ele constrói instrumentos para que a gente evite greves como aquelas que nós vimos em Jirau e Santo Antônio. Aquele tipo de greve nós temos que trabalhar
para construir um ambiente que elimina aquilo. Porque mesmo durante o conflito tem que ter canal adequado de conversa e de negociação. Senão é um desastre. É a selvageria. De um lado os empresários chamam a polícia, do outro lado os sindicatos não dão a mínima, vem a justiça, interfere, dá interdito proibitório, bota a multa, o sindicato não liga, né? E a situação não se resolve. A situação se resolve quando tem diálogo, quando tem ambiente, quando tem acordo, quando tem capacidade de negociação. É assim que ele se resolve. Então, esse é o objetivo do acordo. É para isso que ele foi construído. Ele é um compromisso, repito, por adesão e por consenso. E agora, vamos para o debate, que eu acho que ele é mais importante do que eu aqui ficar falando um monte de tempo para parecer que eu estou evitando pergunta. Passar para vocês. Euclésio, começa você que acompanhou esse processo. Ok. Boa tarde a todos. Novamente, estamos aqui com o Feijó à nossa frente e também agradecendo a presença de todos vocês. Eu acho mais importante, ao invés de eu também contar a história dos 10 meses, é que a gente abra aí as perguntas e as dúvidas que ainda tem sobre o acordo. Eu só vou fazer aqui 2 colocações bem rápidas para pontuar a presença da CEBIC nesse acordo. Primeiro, o Feijó foi claro em dizer que esse acordo nasceu inicialmente por causa dos grandes conflitos que aconteceram nessas grandes obras. Conflitos esses que precisavam ser gerenciados, administrados, e não dava para que pudesse continuar esses conflitos. Então ele teve uma grande necessidade, e o governo percebeu isso, e trouxe esta necessidade para a mesa e chamou seus atores. Nesse momento, apesar de que, para a CEBIC, essas grandes obras não faziam parte do seu dia a dia, né? As grandes obras, nós não... pouco dos nossos representantes trabalham nessas grandes obras. Apesar disso, nós participamos 100% do tempo, fazendo com que tudo que fosse escrito nesse acordo pudesse ter o mínimo de consequências negativas para o nosso setor. Muito se debateu, o Feijó contou bem a história, mas primeiro ponto, então, para deixar bem claro que esse acordo nasceu, né, realmente para este movimento, o movimento das grandes obras, e a CEBIC seguiu a mesa desse acordo, tentando ajustar naquilo que achava importante. E agora, nós estamos num outro caminho. Nós temos que trabalhar nessas 3 representações, o Feijó também disse, que é essa mesa geral, onde vai estar definindo aí o regimento interno da representação no local de trabalho e também os indicadores de avaliações. O que são esses indicadores? São os indicadores que podem desenvolver atitudes para saber se o acordo está acontecendo ou se não está acontecendo, se teremos ou não como avançar. E a mesa separou, isso foi um pedido nosso bem veemente, nós separamos aquilo que seria, que a gente vem chamando de construção pesada, da construção leve, se é que nós podemos chamar a nossa participação como construção leve. É nesse momento que nós vamos escrever as diferenças que nós vamos ter que pontuar para que fique muito claro a participação da CEBIC nesse movimento. Nós apoiamos todo o trabalho, e se vocês lerem esse documento que está na mão de vocês, quem não teve oportunidade, você vai ver que recrutamento e seleção, de uma forma ou de outra, a gente faz. Formação e qualificação, de uma forma ou de outra, a gente faz. Saúde e segurança, a gente está debatendo o tempo todo isso, né? Dentro das nossas diferenças, mas nós estamos debatendo e nós trabalhamos a favor disso. Condições de trabalho, nos locais de trabalho, também é a nossa conversa de sempre. E as relações com a comunidade, que é outro item que faz parte do acordo, também funciona muito mais para as grandes obras. A representação sindical, que para nós é um debate mais profundo, que a gente vai conseguir desenvolver a partir dessa diferença da mesa. Então,
pontuando bem, é isso que a gente está fazendo a partir de agora. Discutindo as questões do regimento interno para a representação sindical e também mudando a possibilidade de mudar as diferenças que são inerentes à nossa realidade. Nós sabemos que representamos aqui perto de 170 mil empresas construtoras. Dessas 170 mil empresas construtoras, perto de 97% dessas empresas têm até 100 funcionários. Mas a nossa realidade é diferente da realidade de uma grande empresa construtora. Então, nós temos que pontuar essas realidades, e é o que a gente pretende fazer a partir desse momento, quando quando a mesa definiu fazer essas diferenças. Então, é isso que eu acho que é importante que vocês façam as perguntas para que a gente possa deixar claro aquilo que ainda não está claro. Por enquanto, seria isso. Tarde a todos. Eu tenho a felicidade de ter o CICEPOT como associado da CEBIC e também como associado do Sinicom. Então, eu tenho a felicidade de ter a versão CEBIC e ter a versão do Sinicom. E tenho também a felicidade de conseguir detectar pontos tremendamente diferentes entre um e outro. Nós precisamos tratar de forma diferente os diferentes. Aquela separação dos dois grupos de trabalho foi fantástico, e isso nós precisamos deixar claro aqui. É diferente. Me preocupa muito quando o Feijó fala que o termo é por adesão, e é ótimo que seja, e, num determinado momento, ele diz: os contratados terão que cumprir uma ordem, talvez até editalícia. Alguma coisa aí pelo item 11, depois nós vamos debater isso melhor. Isso me preocupa muito. E aí, com isso, estaríamos sujeitos todos. Embora seja por consenso, a grande divergência nossa hoje é a representação sindical. Até que ponto nós queremos, da forma que a representação sindical quer se impor na obra. Nós vamos ter que achar um consenso, sim. Esse é um ponto que me preocupa bastante. 2 pontos, o Feijó citou também, e eu ressaltaria. O Cine é insuficiente para o nosso recrutamento. Ele não dá conta, ele não nos oferece a mão de obra que a gente precisa. Na nossa atividade, nós temos o servente, que não serve para nada, serve para carregar um saco de cimento, e ali ele aprende, e ali ele aperfeiçoa, e ali ele vira um meia colher, um meio oficial, um pedreiro, um azulejista, e sai como mestre de obra. Hoje eu comentava, um encarregado não especialíssimo já está na faixa de R$6.000. Ele começou como servente. E nós qualificamos essa pessoa. Então, me preocupa muito a questão da qualificação também. Estes são pontos que eu acho que a gente precisa trabalhar e adiantar na mesa e nos grupos de trabalho. Essas divergências que teremos que procurar um consenso. Felizmente, o diálogo com as centrais e federação e os sindicatos que estão trabalhando, eu diria que está num nível muito bom. Nada, vou dizer assim, que vai ser fácil, não, mas está existindo diálogo, está existindo a possibilidade de levantarmos. E, principalmente, acredito que a gente não vai ter mais, embora tenhamos essa semana em Belo Horizonte um incidente em obra. Mas acredito que com esse movimento, e o incidente aqui em Belo Horizonte foi ruim, porque foram um acampamento bastante grande, cerca de 300 pessoas, virou cinza. Falta de diálogo.
Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Faltou interlocutor, faltou, né? Faltou isso aqui. E eu tenho dito sempre, até mesmo na CEBIC, várias obras nossas, não tem nem até 50, não tem nem 49, tem 19. Né? 80 e tantos por cento, não é isso, Antônio? Das da RAIS, são dados oficiais, até 19 empregados, 85%, sei lá quanto aí. Mas é um número bastante alto. E isso é retrato de todo o nosso setor. Mas temos também grandes empreendimentos, Minha Casa Minha Vida está aí bombando, o 0 a 3, o preço está ruim, mas nós estamos tentando dar um jeito de fazer também. E temos algumas concentrações também. E esse pessoal pode trazer problema também. Então, acho importante esse diálogo. A representação está lá na Constituição, artigo, nem sei qual aqui, é 11, né? Está lá. Os promotores, defensores da ordem da lei, né, têm sempre insistido na necessidade, fizeram um encontro em março, lá em fevereiro, março, em São Paulo, dizendo que nós vamos exigir a presença do representante sindical dentro da obra, dentro das empresas de um modo geral, eles não especificaram obra, não. Mas o foco são as construções. E como o Cléber falou, a gente precisa de pergunta para a gente aperfeiçoar o nosso trabalho. É para isso que nós estamos aqui. Bem, já falaram muito, eu prometo que vou falar pouco. Boa tarde a todos. Foi falado que o acordo foi montado em consenso e livre adesão. E a mesa agora, ela se propõe a fazer revisões do que foi escrito. As nossas bases, elas têm nos questionado sobre o item papel dos contratantes contrapartidas sociais. Que aqui diz que, vou ler aqui, é bem rapidinho, na execução das contratações administrativas de obras públicas que envolvam a utilização de recursos financeiros da União, cumprirá aos órgãos e entidades competentes da administração pública federal a adoção das medidas adequadas à observância dos termos do presente compromisso nacional. Nós entendemos que aqui a livre adesão foi para o espaço, porque qualquer recurso, os contratados terão que aderir. Então, essa é um questionamento que eu coloco. Não, o público agora. Você quer fazer algum comentário antes da gente começar a passar para o pessoal? Não, o único comentário é que, aparentemente, nós continuamos na mesa. Aqui, não aqui. Não, veja, mesmo isso que o Fernando acabou de dizer, isso foi estabelecido por consenso. Isso foi conversado na mesa. Não é? Isso não nasceu daí. Foi lá, foi debatido, foi trazido. A forma que veio inicialmente, aquela sim, Fernando, acabava com a possibilidade de adesão, porque aquela dizia, a forma inicial dizia e propunha que daqui para frente todos os editais contariam como norma o acordo. E nós modificamos isso. Nós avançamos para isso. Né? Envidar esforços nem sempre significa obrigatoriedade. Nem sempre significa obrigatoriedade. Né? Significa... Vamos andar com o acordo para ver como é que as coisas funcionam. Mas que me conste, até hoje, pelo menos, não sei de nenhuma contratação que tenha sido feita, ou edital que tenha sido feito, em que esteja lá colocado que, se não aderir ao acordo, não vai poder participar da licitação. Isso não existe. Agora, envidar esforços, depois que o sujeito ganha a obra, ganha a licitação, propor, convencê-lo, dialogar, no sentido de que ele faça adesão ao acordo, qual é o problema? Isso é envidar esforços.
Não é o que está Mas escrito. veja, mas também não está escrito que, se não for isso, o cara não participa da licitação, gente. Mas está dito aqui, ó, cumprirá aos Sim. órgãos a adoção das medidas adequadas. É isso, medidas adequadas. Mas não é edital. Não vai ter em nenhum edital, não vai ter em nenhum edital que, se não aderir ao acordo, não pode participar da licitação. E licitação se faz por outras condicionantes. Agora, depois que você ganhar a obra, você receber gente da mesa, ou estabelecer um diálogo no sentido de que aderir ao acordo pode fazer com que a obra flua com mais facilidade, porque você constrói um bom ambiente, uma boa relação, não vejo problema. Eu queria esclarecer um ponto, Sim. sem criar polêmica, que eu acho que é fundamental que agora se esclareça. É que eu participo agora das discussões há relativamente pouco tempo. Mas o que nos foi passado é que este ponto não foi sequer discutido. Ele foi apresentado às vésperas de ser assinado. E houve uma promessa explícita do ministro Gilberto para que depois ele seria alterado. Não existe nenhum ponto neste acordo que não tenha sido discutido. Pode ter sido discutido pouco, se você me disser. Mas discutido foi. Até porque, se alguém se insurgisse e falar, ó, assim eu não assino, porque isso aqui não vai, não teria sido assinado, o grupo estaria fora. Agora, veja, de novo eu insisto, se nós quisermos encontrar no acordo defeitos, certamente do lado dos trabalhadores serão encontrados muitos e do lado dos empresários serão encontrados muitos. Mas não é essa a proposta do acordo. A proposta do acordo é estabelecer canais de diálogo, de negociação permanente. É isso que o acordo se propõe, criar um instrumental de diálogo. Eu sei que tem muita gente, tanto do lado empresarial quanto do lado dos trabalhadores, que preferia não ter que fazer o exercício do diálogo constante. Não é? Eu sei disso. Mas é por isso que ele é por adesão. Quem não sentir a vontade, não adere, não implanta, fica com as velhas relações de trabalho e com as suas consequências. Entendeu? É disso que nós estamos falando. Ninguém será obrigado a, para ganhar uma obra pública, aderir ao acordo. Agora, ganhando a obra pública, eu vou propor que a mesa dialogue com quem ganhou a obra pública, no sentido de que ele faça adesão, porque achamos que é importante. É convencimento. Se assim mesmo não quiser aderir, ele já ganhou, faz o que quiser. Veja, deixa eu esclarecer, no meu ponto de vista, essa questão, para ficar bem claro. Foi colocado aqui a questão do consenso que presidiu isso. Há 2 itens onde não houve consenso da parte da CIBIC. A CIBIC externou por escrito isso, a CIBIC negou-se a participar da assinatura, tendo em vista essas questões, e um processo de renegociação acabou nos levando a termos assinado esse compromisso. Esse processo de renegociação que reverteu abrangia fundamentalmente 2 pontos. A questão da representação no local de trabalho, que a CIBIC tem uma outra visão, e isso ficou prometido que seria abordado e discutido quando do regimento. A outra questão, a questão do item 11, que, na primeira versão que nos foi apresentado, começava dizendo deverá constar em editais públicos de licitação e por aí e afora. E que nós também negamos, que isso, inclusive, consideramos absolutamente ilegal, contra a lei. Foi reconhecido pelo ministro Gilberto Carvalho, você sabe disso, e prometido que haveria um outro texto que isso seria retirado. O outro texto é esse que foi lido pelo Fernando e que nós só tomamos conhecimento dele no dia da assinatura. Tudo foi feito nos últimos minutos. E nós consideramos que esse texto substituído ainda não satisfaz. Queremos rediscutir essa questão. Então, eu estou esclarecendo isso porque isso são pontos que nós estamos levando na mesa, já nos manifestamos a respeito. A mesa, eu acho, pegando as suas palavras de início,
o ponto central dessa questão chama-se diálogo. Diálogo é um falar, o outro ouvir, rebater, e você triplicar, e você esgotar todos os argumentos, buscar uma solução, e nós continuamos insistindo. Esses 2 pontos, para nós, são 2 pontos que, tal como encontram no documento, não estão satisfazendo a CIBIC. A CIBIC tem restrições a esses pontos e gostaria, e vai, no momento próprio, aderir. No grupo de trabalho que foi criado, CIBIC, centrais, governo, nós achamos que é o espaço absolutamente adequado para essa discussão fluir, na base do diálogo, da argumentação, mas nós queremos levar para esse grupo de trabalho todos os pontos de uma releitura desse documento, como eu disse na reunião última, uma releitura desse documento, do ponto de vista das empresas representadas pelas entidades sindicais que são filiadas à CIBIC, coordenadas pela CIBIC. Antônio, nós não estamos aqui fazendo uma disputa de visão. Fique tranquilo. Fiquem todos tranquilos. Não estamos fazendo uma disputa, vocês não precisam disputar isso comigo. Quero lembrar que quem propôs as mesas separadas, embora fosse o objetivo de vocês, fui eu que propus. Nós levamos isso. Por, inclusive, entender que há diferenças que precisam ser tratadas. Fui eu que propus. Por entender que são diferenças que precisam ser tratadas. E é por isso que as mesas existem e os grupos de trabalho específicos existem. Evidente que, na medida em que nós formos evoluindo neste processo de diálogo, aquilo que nós pudermos ir acordando que se adapte às especificidades de cada setor, isso será feito. Mais do que isso, eu acho que nestes tipos de acordo, quanto menos engessamento a gente promover, mais facilita, inclusive, o diálogo na base, que é onde ele tem que ser feito, que é entre o sindicato local e a empresa. O que nós queremos é que exista um instrumento de negociação que hoje não existe. É isso que o acordo propõe. Se a representa... Eu mesmo já disse aqui, como o acordo diz, é 1 para 200, não é 1 a cada 200, é 1 para 200. Significa que a absoluta maioria daqui, se ficar do jeito que está, não terá nenhuma representação. É isso? Certamente, com isso, eu sei que os sindicatos de trabalhadores não concordam. Nós vamos ter que encontrar, no grupo específico, neste caso, como é que se dá o processo de representação. Vamos ter que estabelecer essa diferença, pela lógica do próprio acordo. Percebe? A mesa é para isso, é para estabelecer o diálogo, o exercício. Vai ter momentos duros? Tivemos durante a construção do compromisso. Teve um momento que eu achei, agora espanou, agora não vai. E, no entanto, foi. No entanto, nós somos capazes de encontrar a saída. Muitas vezes, a CEBIC ajudou a encontrar a saída. Muitas vezes foi o Sinicom, muitas vezes foram os trabalhadores. Todos buscaram dar a sua contribuição. Não é? Do ponto de vista da questão de que estava no edital, corretamente nós mudamos. Bom, se isso ainda não é suficiente, a mesa é o espaço adequado de fazer o debate. Vamos fazer o debate lá. Vamos ver que consenso nós encontramos. Na questão do regimento de funcionamento da representação local do trabalho. Será que ela vai ser igual numa grande obra, igual numa pequena obra? Para mim está claro que não. É diferente, condições diferentes. Agora, por outro lado, meu chefe, eu não posso chegar numa obra como eu cheguei essa semana e de 25 trabalhadores, 24 não ter carteira assinada. Eu vi essa semana. Não, veja. Eu estou... Calma, uma obra de uma construção de uma unidade básica de saúde. Tem que fechar essa obra. Entendeu? Tem que interditar. Pois é, mas... Veja. Quem contratou foi a prefeitura local, infelizmente. Devia fechar os dois. A obra e a prefeitura, por permitir. Entendeu? Mas ali tem recurso público. É correto ter recurso público e ter trabalhador sem carteira assinada? É absurdo, todos aqui concordam. É isso que o acordo quer prever. Por que a representação próxima? Porque esse tipo de absurdo não aconteceria. Vamos chegar. Vai sim. Então, o que eu quero dizer? As diferenças que houverem, as especificidades que houverem, elas serão tratadas na mesa. Na mesa geral, que é de caráter geral, na mesa específica, que é de caráter específico. É isso que nós queremos construir. Né? E nós queremos continuar avançando. Por quê? Nós somos capazes de avançar, gente, no setor da cana. Nós construímos um acordo nacional,
foi inclusive inspiração para cana, que está sendo cumprido. Onde nós tínhamos episódio de trabalho escravo, onde nós tínhamos denúncia de morte por estafa. E nós somos capazes de reunir o setor e construir um acordo de caráter nacional. Foi inspirador desse aqui. Esse aqui é uma evolução daquele. Pelo diálogo. E também pelo processo e pelo método da adesão. Não é um acordo de caráter impositivo. Agora, eu, sinceramente, acredito que este acordo gera é um marco de evolução e de transformação das relações capital-trabalho. Estabelece um nível superior de possibilidade de diálogo. Que eu acho que é isso que todo mundo quer. Resolver as questões. Alguém quer ter um mau ambiente de trabalho? Nem os trabalhadores, nem os empresários, porque perdem produtividade, perdem gente que se acidenta, e nem os sindicatos de trabalhadores. Todos queremos evoluir positivamente. Agora, tem uma coisa que é verdade. Onde tiver dinheiro público, tem que ter contrapartida social. Porque o dinheiro público é para isso. É para ter contrapartida social, sim. Tem que ter benefício para a sociedade, tem que ter trabalhadores em condições adequadas. Aliás, não só onde tem dinheiro público, trabalhador em condição adequada em tudo quanto é lugar. Jó, eu acho que é muito claro isso para nós todos. Isso não tem pontos aqui que nós nem vamos precisar de ficar discutindo. Mas eu acho que é importante, eu vi que o Zé Paulo lá estava querendo falar, e eu acho que é importante a gente ouvir as perguntas deles. Eu certamente vou fazer isso, Euclésia, não tenha dúvida. O Roberto Sérgio, presidente do Sinduscon Ceará, já pediu a palavra, vamos ouvi-lo. E outros que queiram, levantem a mão, que eu vou marcando as posições, ok? Zé Paulo. Eu vou fazer um bloco de 3 comentários e depois você anota, Feijó. E eu acho que a gente consegue mais velocidade nisso, né? Que às vezes se repetem certas questões. Então vamos lá, Roberto Sérgio. Boa tarde a todos. A meu ver, a discussão e o fórum adequado para este assunto é aqui, especificamente nesse ANIC, onde nós temos uma representação quase que nacional, completa das mais diversas regiões. Ocorre que este acordo, e por trás dele, isso é o sentimento que a base que nós representamos tem, é que este acordo aqui é um trampolim para um possível contrato nacional, desrespeitando as especificidades das regiões. Isso levaria o lado de cima do Brasil, à exceção das obras do PAC, que tem congregado mais do que 10, 15 mil trabalhadores, a uma situação falimentar. Ou então, para se tornar eventuais subempreiteiros dos grandes conglomerados de construção. Este, a meu ver, e eu represento 564 empresas, e numa assembleia foi por unanimidade esse o posicionamento, de ser contra este contrato, mesmo de adesão, que é uma adesão pro forma, porque ele passa a ser obrigação na medida que já está sendo utilizado como referência por outras centrais que não participaram das discussões. Lá no Norte e Nordeste, né, a central, a CSP, que ataca a Constituição Civil, Ceará, Pernambuco, Bahia não, mas Ceará, Pernambuco, Maranhão. Então, uma série de outras que já estão usando isso aqui como referência. E isso, para chegar a um possível contrato nacional, e interferência nacional é um pulo. E nos colocará, certamente, em situação muito difícil. Eu participei de pelo menos 2 reuniões no Palácio com o secretário Feijó, com o ministro Gilberto. O ministro Gilberto nos procurou e disse que a cláusula 11 seria retirada do acordo. Nós comunicamos, quando chegamos lá na CEBIC, comunicamos ao nosso presidente Paulo Simão que isso iria acontecer. Na hora, o Paulo ficou numa situação
eu diria constrangedora, porque ele tinha o posicionamento de que não haveria aquela cláusula por nossa interpretação, e na hora foi uma situação. Aí colocaram, eu acho que o Paulo, nessa ocasião, ele foi envolvido numa credibilidade para o ministro Gilberto, que aquilo ali seria modificado quando do regimento. Coisa que eu acho pouco provável, porque regimento não altera a norma. Regimento, ele ensina e adequa como seria a aplicação dela. Muito pouco provável que nós venhamos a ter uma solução. A solução vai ser uma negativa que a CEBIC, representando as construtoras do país, que não são ligadas à construção pesada, vão se rebelar contra isto aqui. Porque isto aqui é uma adesão forçada. Porque tem a cláusula que o próprio secretário Feijó agora disse, olha, na concorrência, no edital, não vai caber, porque todos entrariam com a ilegalidade. Mas, assim que ganhar, vai chegar lá, pressão. Quem tem a caneta e o dinheiro e o cofre, marca pressão. Então, isso certamente vai acontecer, secretário. Eu lamento lhe dizer que isso é uma verdade esperada. Então, a gente precisa ter muita cautela, porque o que está acontecendo aqui é o início de uma negociação nacional que não nos interessa. O que está se resolvendo aqui são problemas de alojamento de mais de 3 mil pessoas, que em qualquer atividade econômica isso vai sempre ocorrer. Sempre que houver um conglomerado de pessoas dormindo no mesmo local, mais de 3 mil, vai ocorrer sempre esse tipo de problema. Né? As obras da Copa, né? Qual é a obra da Copa aí de estádio que não já teve 3 greves entre uma data base e outra? E vão ocorrer mais. É só a aproximação. Então, sempre que tiver obra com mais de 3 mil pessoas, isso ocorrerá. Não tenho a menor dúvida. Então, precisamos ter muito cuidado. Essa é a visão dos nossos representados lá do Ceará, né? Que o Fernando faz parte, e eu já participei de algumas reuniões e notei que isso é uma verdade. Então, precisamos ter cautela, porque isso é um perigo. Zé Paulo. Rio Grande do Sul. Boa tarde, José Paulo, sou do Sinduscom do Rio Grande do Sul. Eu tinha uma sugestão e depois uma pergunta. Esse item 11 é um item, né, que ele é cintura justa para nós. Mas eu devo dizer que eu concordo com o teu discurso, me permita te chamar de Feijó, quando tu dissesse que depois que uma empresa ganha, vamos lá conversar com ela e tentar fazer com que ela faça a adesão a um programa desses. Quer dizer, se o programa é nacional e todos concordam, ele deve ser bom. Então, não há problema em ir conversar com a empresa. Mas esta é uma prática que não é necessário estar escrita aqui. Porque no momento que nós escrevemos aqui, ela nos dá margem à interpretação. A mesa pode, e quem continuar à frente desse trabalho pode, sempre, sim, tentar fazer esse convencimento. Eu diria até que é um trabalho obrigatório da mesa fazer esse convencimento. Mas no momento que nós escrevemos aqui, e do jeito que ela está escrita, tu tens uma interpretação e nós temos outra. No momento que nós temos 2 interpretações, ela não está bem redigida. E aí nós temos que atacar, porque senão ela acaba comprometendo, como disse muito bem o nosso querido presidente ali, a questão do acordo. Então, a minha sugestão é que a gente valide se há interesse efetivo em escrever isso, já que vai ser uma tarefa de convencimento caso a caso. Porque do jeito que ela está escrito aqui, ela passa a ser contingencial, e aí nós estamos fritos. A segunda parte, que seria uma pergunta, que é também uma preocupação, é sobre a representação sindical. Então, eu queria tentar entender um pouquinho o que é representação sindical. Eu estava lendo aqui esse trabalho do compromisso e fala ali, relacionado aos processos de trabalho, a mudanças organizacionais, ao ritmo de trabalho, às condições do contrato de trabalho, entre outros. Todas essas coisas aqui, elas são pré-definidas antes de serem contratadas, porque elas fazem parte do nosso planejamento.
Muitas vezes, e aí nas obras públicas ou privadas, há um prazo pré-definido. Então, este cronograma, o ritmo de trabalho e todas essas questões, elas já estão mais ou menos compactuadas. Nós irmos depois discutir isso, eu diria que é quase um tiro no pé. Então, eu não entendo muito bem o que quer dizer essa representação sindical e queria que vocês pudessem me ajudar a esclarecer. Vamos ficar nessas duas e depois a gente avança? Acho que temos um bom material aí para debate. Então tá bom. Olha, se já há uma posição de parte